Esse vídeo é para você que vai ter o auxílio emergencial cortado de 600 para 300 reais, porque o presidente Jair Bolsonaro disse que é muito caro manter essa conta. A reforma administrativa enviada pelo presidente mexe com professores, mexe com médicos, mexe com policiais, bombeiros, porém não mexe com juízes, procuradores, deputados, senadores, ministros de Estado, presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, desembargadores. Isso porque o presidente diz que ele não tem poder para mandar uma reforma que mexa com esses setores. Mas o fato é que ele é um covarde, canalha e mentiroso, porque proposta de emenda à Constituição pode mexer em qualquer estrutura de qualquer poder. Não existe nenhuma limitação. Existiria limitação se ele fosse apresentar uma legislação complementar, o que não é o caso. Ele mexe apenas com aqueles que não fazem parte da elite política. Ele não mexe nem no próprio, aliás, um dos únicos líderes mundiais que durante a pandemia não cortou do próprio salário nem dos seus ministros, nem mandou projeto para o Congresso Nacional cortar os próprios salários, como aliás fez a Câmara dos Vereadores de São Paulo, fez a Assembleia Legislativa de São Paulo e vergonhosamente não está fazendo e não fez o Congresso Nacional Brasileiro. Que liberalismo é esse do senhor Paulo Guedes, que mantém castas privilegiadas, que mantém castas assim? Aliás, o Paulo Guedes, que tá morando na Granja do Torto, que ele falou que ia vender. Na hora de falar na campanha que vai vender tudo, que em 2019 vai privatizar 1 trilhão em imóveis da União e vai zerar a dívida pública, aí tá tudo certo. Agora, quando ele precisa morar lá, ele vai lá e mora e tá tudo bem, não fala mais nada disso. Aí aparece na reunião ministerial falando, tinha que privatizar logo essa porra de Banco do Brasil. O que fez na prática? Na prática criou mais estatal do que a Dilma no segundo mandato. Privatizou o quê? Só a Polícia Federal para proteger os próprios filhos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Não tem absolutamente nada de liberal, de conservador, de direita nesse governo, que tá manchando a imagem da direita. Mas quem não tá com o Bolsonaro é traidor. Traidor do quê? O Bolsonaro em 2018 na campanha tava falando que ia ficar abraçadinho com o Ciro Nogueira? Que ia deitar na mesma cama do Valdemar da Costa Neto? Um condenado mensalão, outro denunciado no Petrolão? Ele falava que ia sancionar direito, fundo partidário, fundo eleitoral? Ele falava que ia aprovar e sancionar juiz de garantia de Marcelo Freixo? Do PSOL? Nem em governo petista, emenda do PSOL foi aprovada para mudar a estrutura de processo penal. Mas se o PT voltar vai ser muito pior. Vai voltar o quê? Mas vai voltar a corrupção. Corrupção do quê? Do pessoal do Petrolão que tá abraçado com o Bolsonaro, ocupando o cargo de primeiro escalão? Do pessoal do Mensalão que tá junto com o Bolsonaro, ocupando o cargo de primeiro, segundo, terceiro escalões? Do Flávio Bolsonaro, dos 89 mil da Michelle Bolsonaro, que o Bolsonaro é muito macho na hora de xingar a jornalista mulher que pergunta sobre os 89 mil. Agora é gatinho quando é pra peitar privilégio de deputado e de senador dele mesmo e dos ministros. Por que não apresentou nada? Eu vou apresentar como emenda para ter corte no Congresso Nacional, para ter corte no Judiciário, para ter corte no Ministério Público, para ter corte no Presidente da República, para ter corte nos ministros do Presidente da República, para ter corte nos desembargadores, porque é uma vergonha que o governo tenha demorado 2 anos para mandar a reforma administrativa e manda uma reforma administrativa capenga. Mas a reforma do governo pode não ser perfeita, mas pelo menos vai controlar as contas públicas. Que contas públicas que vai controlar? Se a reforma só vai funcionar para novos concursos. Que conta pública? Já bateu o teto de gastos, amigão, você do mercado da Faria Lima, que ainda tá caindo no conto do Papo Guedes? O teto de gastos já bateu, já virou o gatilho do teto de gastos, ele não pode mais chamar concurso público. Se ele não pode mais chamar concurso público, como é que controla a conta só com reforma administrativa que só serve para quem vai fazer novo concurso público, se não vai ter concurso? Para pra pensar, deixa de ser trouxa, de ser otário, de ser gado de político. Tô falando pra você pensar no mérito da proposta, lê! Nem leu a proposta, já tá lá, tá vendo aí o governo? Falaram que não ia mandar reforma administrativa, mandou, que reforminha? Que reforminha? Aí vem o Paulo Guedes falar, tem uma aliança entre os liberais agora e os conservadores, a social-democracia ficou durante muito tempo. A social-democracia do PSDB, de centro-esquerda, privatizou mais do que o Paulo Guedes. Mandou a reforma da Previdência mais ousada que do Paulo Guedes, mandou a reforma administrativa mais ousada que do Paulo Guedes. Fez plano real, fez a gente ter moeda forte, que agora o Paulo Guedes está destruindo, porque as empregadas não podem ir pra Disney.
Fez lei de responsabilidade fiscal. A centro-esquerda foi mais liberal no governo do que a direita liberal do senhor Paulo Guedes. A direita conservadora de Jair Bolsonaro. Tanto a gente criticou o PSDB ficar em cima do muro durante os governos Dilma, durante o governo Lula. Para agora chegar um governo de direita que sanciona juiz de garantias, que manda aumento de fundão eleitoral, que não fosse emenda minha para ser aprovada no plenário, tinha aumentado o fundo eleitoral. Bolsonaro é contra o fundo eleitoral. Bolsonaro usou fundo em 2014, que era campanha de deputado. Flávio Bolsonaro usou para a prefeitura, depois usou para o Senado. Vem falar que é contra agora? E que quem tá contra ele é traidor. Eu mantenho as pautas que eu defendi durante a minha campanha até hoje. Olha o programa de governo do Bolsonaro. Vocês viram o documento que o Bolsonaro protocolou quando foi se candidatar no TSE? Viram cada proposta de cada candidato? Compara agora o que o Bolsonaro protocolou no TSE com esse lixo que está sendo proposto agora. E vem me dizer quem é o traidor. Olha o que o Bolsonaro falava do Kassab antes. Olha o que o Bolsonaro falava do PP, do PL antes. E olha o que ele está fazendo agora. Olha o que ele falava do MDB. Olha o que ele está fazendo agora. Ah, mas ele amadureceu no cargo, pelo amor de Deus. Não, você não entende a jogada, é o xadrez 4D, é 4D. É 4D sim o xadrez. É um xadrez 4D do famoso acordo Caracu. Bolsonaro entra com a cara, a direita brasileira inteira tá entrando com o resto. E gente aplaudindo ainda, é mito, é mito, é mito. É isso aí, o mito vai ganhar de novo, é reeleição. Bolsonaro até 2030. Paga salário de político, paga o salário do presidente, paga o meu salário. Que o Bolsonaro não vai mexer, continua pagando o meu salário, seu otário. Porque o Bolsonaro não vai mexer, não vai promover corte. Não acabou com uma linha de privilégio. Tá lutando contra o sistema. Que sistema que ele tá lutando? Que não mexe nada no Supremo. Que veta a lei que diminui o poder do Supremo. Que a gente aprovou a duras penas no Congresso, ele vetou. Que sistema é esse que ele tá lutando, que tá abraçado com o Centrão? Que sistema? Qual é o sistema? Qual é o establishment que ele tá combatendo? Esse inimigo imaginário, esse moinho de vento que o Bolsonaro tá combatendo. Pelo amor de Deus. Tenha vergonha na cara. Ainda tem gente que acredita em liberalismo. Que liberalismo que tem no governo? Liberalismo de gasto público? Liberalismo de impressora? Que incentivo? Senhor Paulo Guedes, economista, doutor, formado pela Escola de Chicago, né? Me diz uma linha de Milton Friedman sobre incentivos que diz que você deve manter privilégio da alta casta política e punir o trabalhador da base. Me fala que liberalismo é esse? Qual é o incentivo econômico? Qual é o gráfico? Você que adora ficar falando do número. Não, porque nós vamos privatizar e vamos conseguir 900 bilhões, 1 trilhão, 1,5 trilhão. Não, porque a gente vai privatizar 1, 2, 3 estatais. Não, porque em 3 meses nós já vamos anunciar as privatizações. E cadê as privatizações, grandes privatizações que iam anunciar em 90 dias? Não teve até agora. Igual esse engodo de reforma administrativa que foi mandado pelo governo. Também não mexe com os militares. Por que não mexe com os militares? Por que não mexe com os militares? Não mexe coincidentemente com a base histórica eleitoral do Bolsonaro. Que engraçado, né? Me fala, senhor Paulo Guedes, qual é a linha de Milton Friedman que diz que você não deve fazer reforma administrativa com militares quando você faz uma reforma administrativa? Que você não tem que fazer reforma administrativa com deputado quando você faz reforma administrativa. Que você não tem que fazer reforma administrativa para senador quando você faz reforma administrativa. Que você não deve fazer reforma administrativa para ministro da economia, para presidente da república, quando você faz uma porcaria de uma reforma administrativa. Pode xingar, pode vir o gado aí encher o saco, batendo palma para político. Mas sempre que você bater palma pro Bolsonaro, for lá lamber o saco dele, lembra que você tá pagando o salário dele cheio, assim como você vai continuar pagando o meu, porque o Bolsonaro não manda reforma decente. E eu vou emendar. Vou emendar pra estar lá deputado, pra estar lá senador, pra estar lá juiz, pra estar lá promotor, pra estar lá presidente da república, ministro do presidente da república. E sabe o que você vai fazer? Vai xingar. Por quê? Porque não foi o Bolsonaro que apresentou. Parabéns, que belo conservadorismo, né? É isso mesmo que o conservadorismo dita.
Edmund Burke lá atrás, né, nas reflexões sobre a Revolução na França, estava falando, é isso aí, adorem pessoas. Esqueçam as ideias, os princípios, as instituições. O correto é você adorar um líder carismático e seguir ele até o final, independentemente do que ele faça. Vai lá, Bolsonaro até 2050. Precisa ler um pouquinho de essa de Queiroz. Político e fraude precisa ser trocado, de tempos em tempos, pelas mesmas razões.